com o número 18, 20, 24, os levitas não herdariam em qualquer parte da terra prometida, pois Deus mesmo era a sua herança, conforme já foi falado. Até o sustento do filho de Levi, dos filhos de Levi provinha dos dízimos de todo Israel, uma vez que se ocupava apenas do sacerdócio. Os levitas receberam por ordem divina apenas 48 cidades, dentre elas tribos dos filhos de Israel. Dentre elas foram separadas como cidades de refúgio para abrigar o homicida involuntário. Aqui em Números 35, de 13 ao 15, o Senhor diz assim: e das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão por refúgio essas 3 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio dele, para que ali se acolha aquele que matar a pessoa por engano. Por quê? Era comum no Oriente Antigo, e como a própria lei fala que era olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, quando uma pessoa matava a outra, o parente não queria saber se foi intencional ou não, Era permitido que o parente ele se vingasse da mesma maneira. Olha aí porque Deus criou, um dos motivos que Deus criou a cidade de refúgio, Porque então o parente ele não considerava a circunstância. Ele simplesmente ia lá e fazia a mesma coisa, que é chamado vingador do sangue, Só que a lei de Deus, Deus sempre leva em conta a circunstância, do delito, vamos dizer assim, as circunstâncias do que foi feito. Por isso Deus criou a cidade de refúgio. Quando entrasse na terra prometida, ali poderia se refugiar quem cometeu o crime sem querer. Então a gente pode observar várias coisas. Uma delas, a cidade de refúgio, ela ficava ao longo, das outras cidades, 3 de um lado, 3 do outro. Então o acesso à cidade de refúgio era algo, vamos dizer, direto. Era algo direto. E era uma coisa que estava dentro da lei. Então não tinha burocracia. A pessoa que matava involuntariamente, ela tinha acesso direto à cidade de refúgio. A gente observa que aponta hoje para a mesma coisa. O acesso a Jesus é direto. Agora, permanecer na cidade de refúgio não é tarefa fácil. O acesso a Jesus é direto. Mas permanecer em Cristo não é tarefa fácil, Quando Josué completou a conquista da terra, estabeleceu 7 cidades, 3 de cada lado do Jordão. O homem que cometesse uma morte por acidente deveria fugir para a cidade mais próxima e ficar lá até ser julgado, pois deveria ser mandado de volta para a cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Então aponta também para a cruz de Cristo. Por que até a morte do sumo sacerdote? A redenção ela só foi completa quando o sumo sacerdote morreu na cruz. Por isso que eu disse que a lição ela tem muita simbologia, 3 ficavam ao leste do Jordão, Bezé, Ramote, Golá, e 3 ao oeste, Hebrom, Siquém, Quedes. Esses locais eram considerados sagrados e administrados pelos sacerdotes. Uma coisa interessante aqui: qualquer israelita ou estrangeiro que cometesse um assassinato não proposital poderia abrigar ali até o seu julgamento. Então era feito um julgamento, teria que haver testemunhas, era considerada vários fatos, havia uma investigação minuciosa. Todavia, se o refugiado saísse dos termos da cidade, poderia ser morto pelo vingador do sangue. Olha aí. Se a pessoa que matou involuntariamente saísse dos termos da cidade, isso aqui estava na lei. Deus já estava dizendo tudo. Eu não me responsabilizo. Não me responsabilizo porque a cidade está ali para abrigar. Não sei se os irmãos com certeza já observaram, Salmo 91 é um salmo que a gente lê muito, Até as pessoas incrédulas lêem o Salmo 91.
E a gente observa várias promessas, né? 10.000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, 1.000 à tua direita, várias coisas. Só que às vezes a gente não observa que o salmo começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É a mesma coisa que Deus está falando aqui. Se o crente sair debaixo do esconderijo, Deus não se responsabiliza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, permanecerá na cidade de refúgio, né? Até alcançar a cidade celestial. Mas se a pessoa sai de debaixo do esconderijo, Deus não se responsabiliza. Aí surge o questionamento: como é que alguém que está dentro da igreja não está em Cristo? Porque não está indo por acesso direto da cidade de refúgio. Está pegando atalhos. E se pegar atalhos e não for direto, Deus não se responsabiliza. Então, eu digo que é algo que nós temos que enfatizar isso aqui para os nossos alunos. Tem que permanecer na cidade de refúgio. Vamos imaginar uma pessoa cometeu um crime involuntário. Não foi porque ele quis. E ele tinha que se ausentar da família. Imagine quanto tempo passaria até o sacerdote morrer e ele teria que permanecer lá, debaixo do esconderijo do Altíssimo. A mesma coisa é o crente hoje. Se alguém falar que se desvencilhar das coisas do mundo é tarefa fácil, eu vou dizer que é mentiroso. A nossa luta é diária, é constante, né? Mas nós temos o compromisso de permanecer na cidade de refúgio. Nós temos o compromisso de permanecer debaixo do esconderijo do Altíssimo. Porque senão o vingador do sangue, né, vai querer atuar na nossa vida, vai querer nos matar. Que é a mesma coisa. Deus não se responsabiliza. Deus não se responsabiliza por crente que não está debaixo do esconderijo. Deus não se responsabiliza por alguém que não quer ficar na cidade de refúgio, que pega atalhos. Então, irmãos, é algo que nós temos que enfatizar para os nossos alunos, porque o que a gente tem visto muito, eu não digo nem questão ministerial, mas na igreja de Deus na terra, é que muitos quer as bênçãos, né? Quer a proteção, mas não está fazendo questão de se manter na cidade de refúgio. E Deus tem interesse, né, que nós permaneçamos na cidade de refúgio. Amém?